Os jogadores estavam exaustos, eles estavam batalhando por mais de 4 horas seguidas. Durante a batalha, muitos jogadores receberam notificações de exaustão e que deveriam deixar o jogo para descansar por pelo menos 20 minutos antes de retornar. Quando os jogadores viram essas notificações, a princípio eles ficaram frustrados com o jogo que estava praticamente tirando-os da diversão, mas quando saíram e viram o quão suados estavam na vida real, os jogadores ficaram felizes com o Minecraft por levar o bem-estar deles em consideração. Enquanto outros jogos queriam apenas que os jogadores passassem o máximo de tempo possível online, o Minecraft demonstrou que prefere que os jogadores se mantenham saudáveis do que passar várias horas online. Quando Herobrine desapareceu, os jogadores viram Notch voando em direção à praça principal de Epichel e também foram até lá, afinal eles queriam saber quem receberia a maçã dourada. Notch estava observando os jogadores vindo em direção à praça com um sorriso. Por maior que fosse a praça, seria impossível caber milhões de jogadores ao mesmo tempo. Então os jogadores começaram a escalar os prédios ao redor da cidade para ter a melhor vista da cidade. Notch, e também para que Notch pudesse vê-los e eles teriam uma chance melhor de receber a maçã. Os jogadores estavam bastante barulhentos enquanto conversavam sobre quem teria contribuído mais. Alguns acreditavam que eram os jogadores que lideravam, outros acreditavam que eram os jogadores que lutavam na linha de frente, alguns até achavam que o pessoal da logística era quem mais contribuía. Quando a maioria dos jogadores se aproximou de Notch, ele levantou a mão e os jogadores ficaram em silêncio. Cidadãos de Epichel, antes de tudo, muito obrigado a todos que participaram desta batalha. Infelizmente não posso dar um presente tão valioso quanto a maçã dourada para cada um de vocês, mas saibam que se eu pudesse, definitivamente daria um para cada um de vocês. A Notch começou agradecendo aos jogadores. Como não posso dar uma maçã dourada, darei a vocês outro presente, para que pelo menos em Epichel vocês sejam reconhecidos como os bravos guerreiros que arriscaram suas próprias vidas para proteger a cidade. Esta capa será dada de graça a todos que participaram da batalha de ontem e de hoje. Notch disse enquanto estendia a mão e uma capa branca com um grande H dourado apareceu na frente de todos os jogadores. Este H pode ser interpretado como um herói ou como um Epichel. Assim que os jogadores viram a capa branca aparecendo na frente de Notch, um pedido apareceu diante de seus olhos. Você quer aceitar a capa de herói Epichel? Esta capa é limitada. Essa pergunta era apenas uma formalidade, pois assim que essa mensagem apareceu, todos os jogadores aceitaram a capa e começaram a equipá-la. Em um instante, na visão de Notch enquanto ele voava, os jogadores que antes tinham várias cores diferentes agora estavam mais uniformizados, com praticamente todos vestindo esta capa branca. Embora essa capa branca seja mais bonita do que as capas comuns, como todos os jogadores recebiam essa capa, não era incomum. Mas os jogadores mais espertos sabiam que em alguns anos, quando o Minecraft tivesse centenas de milhões de jogadores, somente eles teriam essa capa. Essa capa demonstraria o quão rara ela era. Finalmente, o último presente irá para o jogador que mais contribuiu para a batalha de hoje. Primeiro eu vou perguntar a ele: você quer que seu nome seja revelado para os outros jogadores? Notch perguntou. Naquele momento, uma tela flutuante apareceu na frente de Clint. Enquanto os outros jogadores mexiam no menu do jogo para consertar a capa, Clint também fingiu que estava trocando a capa e recusou. Notch viu a resposta de Clint e continuou. Infelizmente, o jogador se recusou a ter sua identidade revelada, mas saiba que esse jogador foi quem matou mais monstros nessa batalha, além de conseguir a eliminação em ambos os Ender Dragons. Os jogadores ficaram surpresos ao ouvir isso. Nos minutos seguintes, Notch apenas agradeceu aos jogadores e disse que o Epichel entraria em manutenção por 24 horas para consertar o que foi destruído na batalha. O Minecraft ainda funcionaria normalmente, mas o Epichel ficaria offline por um dia, é claro. Notch disse que traria algumas novidades divertidas após a atualização.
Ao ouvir isso, os jogadores ficaram frustrados, mas depois de passar tantas horas em guerra, nem eles estavam muito animados para jogar os mini-jogos do servidor e só queriam se desconectar para descansar. Quando os jogadores saíram do Minecraft, Clint e Natasha também se desconectaram, mas em vez de jogar em casa, eles estavam em uma sala especial criada pela SHIELD. Quando a batalha em Pichel começou, centenas de agentes foram enviados para participar, principalmente para coletar mais informações. Enquanto Natasha retornou ao mundo real exatamente como havia logado no jogo, Clint tinha algo diferente em sua mão. Assim como ele viu na mão de Notch, havia uma maçã dourada entre seus dedos. Por um segundo, Clint teve que resistir à vontade de dar uma mordida naquela maçã e confirmar se ela realmente tinha os efeitos que Notch havia descrito, mas ele resistiu à vontade e se levantou com Natasha para ir em direção ao escritório de Nick Fury. Resistiu a esse impulso e se levantou com Natasha para ir em direção ao escritório de Nick Fury. Nick havia atribuído essa missão aos dois, para obter esta maçã dourada para que os cientistas da SHIELD pudessem estudá-la e ver se os efeitos eram reais e, se os efeitos fossem comprovados, ver se seria possível fabricar em massa essas maçãs. Com o efeito desta maçã de dobrar a força do usuário, mesmo que não fosse tão eficaz quanto o soro do super soldado, ainda era muito melhor do que não ter nada. E ter um exército de 1000 agentes com o dobro de força por maçãs como essa seria uma força considerável em qualquer país. Alex sabia que a pessoa que recebeu a maçã dourada era Clint Barton, também conhecido como AVK, o agente da SHIELD. E ele não se importava muito com o que a SHIELD tentaria fazer com a maçã, já que o System havia confirmado que itens feitos pelo System não poderiam ser replicados, apenas usados como inspiração. Para um mundo onde já existe um soro do super soldado, não falta inspiração para essas pessoas. Enquanto a SHIELD trabalhava loucamente e os jogadores de Minecraft finalmente descansavam, Alex começou a olhar as vendas do Minecraft. Minecraft 19.200.000 jogos vendidos, 384.00000 dólares. Tempo médio jogado, 6 horas. Pico de jogadores simultâneos, 14.051.165. Total ganho em servidores vendidos, 1.12014.3 dólares. Total ganho em VIPs, 61.51027.5 dólares. O sorriso no rosto de Alex era enorme. Estou rico! Ele gritou alegremente enquanto pulava no mesmo lugar. Com uma rápida conta feita de cabeça, Alex viu que só com as vendas de Minecraft ele já tinha 1,92 milhões de Gaming Points, e com VIPs esse número sobe para mais de 2 milhões de Gaming Points. Com essa quantidade de GP, finalmente posso fazer o jogo AAA sem me preocupar com a qualidade. Posso até adicionar vários recursos que não existiam nos jogos originais para surpreender ainda mais o público. Disse Alex enquanto pensava nas possibilidades. Embora para fazer um jogo tão bom quanto estou imaginando, vou precisar de muito tempo. Mesmo com a ajuda do System para acelerar o processo, para implementar coisas mais práticas e inovadoras para os usuários, vou precisar de muita pesquisa e muitos testes. Alex percebeu que não seria tão simples. Seu objetivo era fazer um jogo morpg de mundo aberto. E não apenas um jogo como esse, mas também fazer esse mundo tão completo que os jogadores pudessem tratar esse outro mundo como uma segunda vida. O principal fator que encorajou Alex a fazer isso foi algo que ele viu alguns dias antes. Dilatação do tempo. 10% igual 1 milhão GP. Inicialmente, Alex ficou confuso ao ver esse recurso, mas quando viu a descrição, ficou chocado. 10% de dilatação do tempo significa que enquanto no mundo real passam 100 minutos, no mundo do jogo passam 110 minutos. Isso é 10% a mais de tempo. Se ele comprasse 1000% de dilatação do tempo, 1 hora no mundo real seria 10 horas no mundo do jogo. Enquanto uma pessoa jogasse 12 horas por dia enquanto dormia, o jogo levaria 5 dias inteiros. Isso seria praticamente uma amplificação da vida das pessoas na Terra, pois elas teriam um total de 132 horas por dia.
Mesmo que a pessoa não estivesse interessada no jogo, ela iria querer entrar no mundo para estudar, descansar ou fazer diversas outras atividades. Para pessoas que tinham que trabalhar todos os dias, isso seria o equivalente a trabalhar um dia e descansar 5 dias no jogo, uma vida de sonho para qualquer um. Alex ficou muito animado com essa ideia. Claro, ele não tinha dinheiro suficiente para uma dilatação de tempo de 1000%, no máximo ele poderia começar com 10 ou 20%, pois a dilatação de tempo era muito cara, mas no futuro ele estava confiante em aumentar essa dilatação de tempo e virtualmente fornecer vida eterna aos jogadores. Por enquanto preciso estudar melhor esse jogo, mas como Minecraft já atingiu um pico de vendas, posso usar parte do meu tempo livre para desenvolver um jogo mais simples. Afinal, como Minecraft já pode ser independente, posso usar esses GP para investir em outro jogo que me trará mais lucro. Alex disse pensativo. A ideia do Morpg era muito ambiciosa, algo que ele não conseguiria fazer em poucos dias. Então, para ter mais um jogo em seu portfólio, Alex abriu o programa de desenvolvimento de jogos e começou a desenvolver o próximo jogo. Era algo que ele não conseguiria fazer em poucos dias. Então, para ter outro jogo em seu portfólio, Alex abriu o programa de desenvolvimento de jogos e começou a desenvolver o próximo jogo. Alex viu que muitos jogadores gostavam de jogos vorazes no iPixel, mas como os baús estavam sempre na mesma posição e a única coisa que os jogadores podiam fazer era pegar os baús e bater uns nos outros, os gráficos mostraram que este foi o primeiro minijogo que 90% dos jogadores do iPixel jogaram quando entraram no servidor, mas 70% desses jogadores pararam de jogar este minijogo após 3 rodadas. A partir desses dados, Alex deduziu que o modo Battle Royale era uma ideia muito popular entre os jogadores, mas como jogos vorazes não tinha muita variedade, as pessoas ficavam decepcionadas e paravam de jogar depois de algumas rodadas. Com essa demanda por Battle Royale, tenho algumas opções de jogo que posso fazer para suprir essas pessoas, Alex disse com a mão no queixo. Em seu mundo anterior, havia 4 jogos que dominavam esse modo. O primeiro jogo foi Fortnite, que fez muito sucesso nos países do primeiro mundo, pois era um jogo com gráficos mais pesados e você precisava de um bom computador para conseguir construir mais rápido, computador para poder construir mais rápido. As construções do Fortnite são um grande diferencial do jogo e acrescentam muito a variação da jogabilidade, pois é algo que os jogadores precisam aprender para se tornarem mais competitivos. O segundo jogo foi o PUBG, que ficou muito famoso entre as pessoas que tinham dificuldade de construir, além de ter uma física bem realista para os tiros e para os personagens, o que dava um tom mais sério ao jogo para os jogadores. O terceiro jogo foi Apex Legends, que teve uma grande diferença porque cada personagem tinha habilidades diferentes que tornavam a jogabilidade única. Por fim, temos o Free Fire, que foi um jogo chinês para celulares com gráficos mais fracos que fez muito sucesso entre países subdesenvolvidos, onde a população não tinha dinheiro para comprar computadores potentes para jogar outros games. Olhando para as 4 alternativas, Alex não tinha dúvidas de qual jogo faria para este mundo. Afinal, desconsiderando as limitações que os jogadores tinham em seu mundo anterior, havia apenas um jogo que fornecia exatamente o que Alex queria. Seus jogadores sentem. Com um jogo Battle Royale eu posso ganhar dinheiro vendendo os 15 passes de batalha. Ei, isso pode ser até mais lucrativo que Minecraft. Alex riu ao pensar em quanto dinheiro os jogadores gastariam no jogo que ele iria fazer. Depois de decidir qual jogo faria, Alex não perdeu tempo e começou a desenvolvê-lo. Diferentemente de quando ele estava fazendo Minecraft, desta vez Alex não precisou se preocupar em não ter GP suficiente. Quando ele fez o Minecraft, Alex só tinha GP suficiente para colocar alguns shaders e outras configurações mais simples, e então, com o aumento das vendas do jogo, ele adicionou mais coisas a ponto de o Minecraft chegar ao estado que está hoje. Mas dessa vez seria diferente. Alex não iria gastar todo o GP que tinha fazendo esse jogo, pelo menos ele não pretendia gastar todo o GP que tinha de uma vez. Battle Royale básico, 2.000 pontos de jogo. Battle Royale avançado, 20.000 pontos de jogo.
Battle Royale AAA, 200 mil pontos de jogo. Sem pensar duas vezes, Alex decidiu fazer um Battle Royale AAA por 200 mil pontos de jogo. Assim que ele gastou esse dinheiro, no programa de desenvolvimento de jogos muitos recursos foram desbloqueados para ele usar. Armas, coletes, capacetes, elementos de cenário, inúmeras coisas diferentes apareceram para Alex. Agora que ele tinha experiência em desenvolvimento de jogos, ficou muito mais fácil para Alex começar a desenvolver este novo jogo. Primeiro ele começou a desenvolver o mapa do jogo. Uma coisa que Alex sabia que era muito importante para o jogo era que havia pontos de referência no mapa, como uma escola, algumas pequenas cidades espalhadas, uma cadeira, uma fábrica, florestas, rios e muitas outras coisas. Como o jogo foi feito para ser jogado em realidade virtual e não na tela do computador, Léo teve que aumentar o tamanho do mapa para deixar tudo um pouco mais realista, mas não aumentou muito para que a duração das partidas não ficasse muito longa. A ideia de usar um ônibus escolar voador para trazer os jogadores foi algo que Alex achou muito criativo e também decidiu usar. Então Alex se concentrou no desenvolvedor do jogo e nem percebeu quantas horas se passaram na vida real. Quando sua barriga já estava implorando por comida, Alex finalmente voltou à realidade com um sorriso satisfeito. Ok, mesmo que o jogo não esteja pronto, já posso começar a promovê-lo para atrair jogadores interessados em jogar. Alex disse enquanto começava a planejar como poderia fazer um trailer interessante. Ele vai ficar puto quando descobrir isso, mas vai ser muito engraçado. Alex teve uma ideia genial para atrair tanto o público do Minecraft para o novo jogo quanto para atrair um novo público. Em uma luxuosa mansão em Malibu, um homem trabalhava com alguns componentes mecânicos enquanto ouvia algumas músicas clássicas de rock. A maneira como esse homem trabalhava com esses componentes era muito habilidosa, como se esse homem estivesse acostumado a fazer esse tipo de coisa há vários anos. De repente, o homem se lembrou de algo e perguntou em voz alta para o vazio. Jarvis, me diga, o que você descobriu sobre o Minecraft? Então uma voz veio dos alto-falantes onde a música estava sendo tocada. Infelizmente, não consegui quebrar o código-fonte do Minecraft, Sr. Stark, nem mesmo o site deles pôde ser hackeado. Ao ouvir isso, o homem finalmente parou o que estava fazendo e perguntou mais uma vez. Quais são as últimas notícias do Minecraft? De acordo com relatos ao redor do mundo, a quantidade de pessoas pagando para jogar Minecraft está crescendo exponencialmente. Estima-se que em um futuro próximo o jogo pode atingir um volume de pelo menos $1 bilhão em vendas. Jarvis respondeu respeitosamente. Ao ouvir isso, o homem, Tony Stark, levantou uma sobrancelha em surpresa. Ele nunca imaginou que uma empresa de jogos pudesse crescer tanto em tão pouco tempo, especialmente com uma tecnologia que nem mesmo Jarvis conseguia decifrar. Isso não significa que a tecnologia desta empresa de jogos é ainda melhor que a da Stark Industries. A tecnologia é ainda melhor que a das indústrias Stark. Jarvis, qual é o nome da empresa que produziu o Minecraft? Tony perguntou. A empresa se chama Mojang, Sr. Stark. Jarvis respondeu. Ao ouvir o nome da empresa, Tony pensou alto. Mojang, se não me engano, isso é sueco. O que significa Mojang, Jarvis? Mojang significa gadget em inglês, Sr. Stark. A empresa é sueca? Perguntou Tony. A localização da empresa ainda não foi confirmada. Ao ouvir esses detalhes, Tony não conseguiu mais pensar em outra maneira de estudar mais a fundo essa empresa com uma tecnologia tão inexplicável quanto a do Minecraft, a não ser jogando. Jarvis, compre-me um Minecraft. Pretendo testar este jogo para ver como funciona. Tony ordenou. Sr. Stark, acho que seria mais interessante para você jogar outra coisa que não Minecraft. Jarvis o convenceu. Tony ficou confuso e perguntou, por quê? Jarvis explicou. Talvez você esteja interessado no trailer do próximo jogo deles. Antes que Tony pudesse fazer outra pergunta, um trailer apareceu na tela grande na garagem onde ele estava. No trailer, um filme começou a passar.
Tony ficou surpreso com a qualidade da imagem desse filme. Nem mesmo câmeras de cinema conseguiriam gravar algo como uma imagem tão boa. Mas quando Tony viu a pequena letra no canto da tela, ele ficou surpreso. Imagens reais do jogo. Este não é um filme com pessoas reais, mas um gráfico de jogo. Nem Minecraft tem gráficos tão bons. Este é um novo jogo da Mojang? Tony se perguntou mentalmente enquanto continuava a assistir. No trailer, um grupo de 4 pessoas estava saindo de um galpão com a câmera focada em suas costas. Uma mulher de moletom, uma mulher com uma fantasia de ursinho de pelúcia rosa, o robô azul retrô e um homem com uma cabeça de banana usando um terno estiloso. Cada um dos 4 segurava uma arma pesada nas mãos, enquanto a luz do lado de fora do galpão ficava mais forte. Até o momento em que saíram do galpão, era possível ver um homem voando na frente deles, vestindo uma armadura vermelha e dourada, com peito e olhos brilhantes. Tony Stark. Ponto de interrogação, 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 ponto de interrogação. Tony Stark estava vendo aquela armadura vermelha e dourada voando pela tela do jogo e teve que olhar para o lado para ter certeza. Ao ver a armadura Mark III guardada em segurança, ele relaxou, mas logo viu que a aparência da armadura no trailer do jogo era idêntica à sua armadura. Merda, quem deu a esse Mojang o direito de usar minha armadura? E desde quando eu me tornei um vilão? Tony Stark perguntou gritando com raiva. A empresa Mojang nunca comprou os direitos de usar sua armadura no jogo, Sr. Stark. Jarvis respondeu educadamente, ignorando como Tony estava agindo. Tony ficou furioso. Ele tinha ouvido falar de alguns vendedores ambulantes vendendo produtos piratas do Homem de Ferro sem pagar royalties, mas ele nunca imaginou que alguém seria corajoso o suficiente para usar sua armadura em um jogo de graça. O pior de tudo é que a empresa deste jogo nem anunciou que usaria a armadura dele no jogo, eles apenas a usaram e postaram. Sem pensar 2 vezes, Tony pegou seu celular e ligou para Pepper Potts o mais rápido possível. O que ele queria imediatamente era que a equipe jurídica das indústrias Stark encontrasse o responsável pela Mojang e os processasse por usar a imagem da armadura do Homem de Ferro sem os devidos direitos. Mas é claro que essa tarefa seria impossível para Tony, já que a empresa Mojang nem sequer tinha uma sede neste mundo, muito menos alguém responsável por uma parte legal onde ele pudesse ser processado. Alex estava praticamente em uma carapaça de tartaruga, um lugar onde nem mesmo o Feiticeiro Supremo poderia encontrá-lo com pouco tempo de busca, um lugar onde nem Heimdall nem Odin poderiam ver com seus olhos mágicos, muito menos humanos comuns poderiam encontrá-lo para enviar algum tipo de processo. Mas enquanto Tony Stark ficou furioso com a falta de vergonha da Mojang em copiar sua armadura neste jogo, jogadores do mundo todo ficaram chocados. A maioria das pessoas conheciam Minecraft há apenas alguns dias e ainda estava maravilhada com o quão incrível esse jogo era, o quão mágica era a tecnologia para poder ver amigos e parentes distantes neste outro mundo, e de repente uma tela flutuante apareceu na frente deles. Notch convida você para ver um trailer de um jogo que ele desenvolveu. Nessa época, o nome Notch era tão famoso quanto Minecraft, talvez em alguns lugares Notch pudesse ser até mais famoso que Minecraft, já que ao redor do mundo, com o sucesso do Minecraft, pequenos vendedores começaram a desenvolver brinquedos simples de pelúcia ou plástico Notch Herobrine, e muitas crianças gostavam de jogar Minecraft na escola usando suas bonecas. Infelizmente, o System ainda não tinha uma opção para vender brinquedos para maximizar seu lucro. Mas Alex já tinha uma ideia para fazer isso quando foi para a Terra no futuro. Mas com tantos vendedores fazendo brinquedos do Minecraft, o nome de Notch Herobrine já era muito famoso no mundo. Então quando os jogadores viram que o lendário Notch lhes enviou um pedido, muitas pessoas nem leram a mensagem e aceitaram brinquedos. O nome de Notch Herobrine já era muito famoso no mundo. Então quando os jogadores viram que o lendário Notch lhes enviou um pedido, muitas pessoas nem leram a mensagem e aceitaram.
Enquanto as pessoas que não estavam no Minecraft tiveram que assistir ao trailer pelo YouTube, aqueles dentro do jogo tiveram uma experiência diferente. Ned estava ao vivo agora. Havia mais de 100 mil espectadores assistindo ele jogar Skiblock. Como a maioria das pessoas ainda não havia matado o dragão Ender, elas se divertiram muito assistindo Ned jogar Skiblock e aprendendo coisas com eles conforme ele ficava mais forte. A parte de progressão do Skiblock era muito mais viciante do que no Minecraft normal, pois no Skiblock os jogadores podiam melhorar tudo, desde o tamanho da ilha, quanto dinheiro eles ganhariam plantando coisas na ilha e vendendo-as, até o quão rápido eles poderiam ser. Eles quebravam blocos que lhes renderiam mais dinheiro. Tudo poderia ser melhorado, o que deixou as pessoas que jogavam completamente viciadas nesse modo. De repente, uma mensagem apareceu na tela de Ned, surpreendendo tanto ele quanto os espectadores que o seguiam. Notch convida você para ver um trailer de um jogo que ele desenvolveu. Notch desenvolveu um novo jogo. Ned ficou chocado após ler a notificação. Droga, eu nem joguei Minecraft. O Notch já fez outro jogo. Este novo jogo também se passa em outro mundo, como um Minecraft. Acho que não, deve ser muito difícil fazer Minecraft desse jeito. Fazer outro jogo como Minecraft provavelmente levaria mais de 10 anos. Talvez realmente pudesse ser outro jogo como Minecraft, afinal, ninguém sabe como Notch fez Minecraft. É possível que ele realmente seja um deus que cria mundos. Notch criou o Minecraft, é possível que ele realmente seja um deus que cria mundos. Os comentários dos espectadores se dividiram entre aqueles que acreditavam que um novo jogo era como um Minecraft, como se fosse outro mundo, enquanto outros achavam que um novo jogo talvez fosse um jogo de computador comum. Como um dos fãs mais fervorosos de Notch, Ned nem pensou duas vezes antes de clicar para ver o trailer que Notch enviou. Quando ele confirmou que queria ver o trailer, Ned, que estava em sua ilha em Skiblock, de repente sentiu sua visão escurecer, tudo ao redor desapareceu e ele não conseguia ver nada. De repente, um som veio da frente dele e uma porta de garagem se abriu de baixo para cima. Quando a porta começou a abrir, a luz do lado de fora começou a entrar e Ned viu que havia 4 pessoas na sua frente. Da esquerda para a direita, havia um robô azul, um homem de terno com cabeça de banana, uma mulher com uma fantasia de ursinho de pelúcia rosa e uma menina com um moletom cobrindo cabeça. As 4 pessoas seguravam armas de fogo nas mãos, o que deixou Ned bastante assustado, pois ele nunca tinha visto uma arma na vida. Mas de repente ele sentiu um peso na mão e viu que também estava segurando uma metralhadora. Quando a porta da garagem finalmente se abriu, um homem vestindo uma armadura vermelha e dourada estava voando na frente dele. As 4 pessoas na frente de Ned de repente apontaram suas armas para o homem voador de armadura e o homem de armadura apontou suas mãos brilhantes para as pessoas como se fosse disparar um raio de energia. Ned também inconscientemente apontou sua arma para o homem de armadura antes que sua visão escurecesse e ele retornasse para sua ilha no Skiblock. Ele retornou para sua ilha no Skiblock. Tanto Ned quanto seu chat de transmissão ao vivo ficaram chocados. Eles estavam acostumados com Minecraft, que, apesar de ter monstros, ainda era um jogo de espadas com temática medieval, mas, pessoalmente, entrar em um jogo de tiro fez o sangue de Ned ferver e suas pernas ficaram fracas. Finalmente o chat reagiu. Droga, aquele era o Homem de Ferro. Ned queria matar o Homem de Ferro. O Homem de Ferro iria matar Ned e seus companheiros de equipe. Que tipo de jogo incrível é esse? Nesse ponto, havia aproximadamente 8 milhões de jogadores online no Minecraft, e pelo menos 6 milhões assistiram ao trailer. Considerando as pessoas assistindo às transmissões ao vivo de pessoas jogando Minecraft, houve pelo menos 10 milhões de pessoas que assistiram ao trailer deste novo jogo no primeiro minuto de lançamento. O vídeo que Alex postou para os jogadores assistirem estava vinculado a um link do YouTube, o que significa que o trailer de Fortnite atingiu 10 milhões de visualizações em menos de 1 minuto. No minuto seguinte, uma bomba explodiu na internet. O novo jogo do criador do Minecraft. Trailer de Fortnite foi lançado e em 1 minuto atingiu mais de 10 milhões de visualizações.
O trailer tinha menos de 60 segundos de duração, então, como a maioria das pessoas assistiu a 100% do vídeo, o algoritmo do YouTube começou a promovê-lo intensamente, fazendo com que o vídeo já tivesse alcançado 70 milhões de visualizações em 30 minutos. Pessoas que ainda não conheciam o Minecraft ficaram sabendo do jogo por causa do trailer do Fortnite, e as vendas do Minecraft, que já estavam disparando, agora decolaram para sempre. Centenas de milhares de cópias do Minecraft foram vendidas a cada minuto, milhões de novos usuários baixaram esse jogo estranho e começaram a descobrir esse novo mundo para tentar entender por que ele era tão famoso. Essa tecnologia inovadora finalmente estourou a bolha que a Shield tentou criar e se tornou conhecida pelas massas. Merda, ordene ao YouTube que apague esse vídeo agora. Nick Fury gritou de raiva, mas Maria eu sabia que não adiantaria nada. Tony Stark ficou frustrado, pois Pepper Potts disse que os advogados da Stark Industries não conseguiram localizar nada relacionado a Mojang, Minecraft ou Fortnite. E enquanto essas pessoas estavam tendo impressões diferentes, os antigos jogadores de Minecraft estavam enlouquecidos com o anúncio deste novo jogo. O trailer de Fortnite podia ser reproduzido várias vezes, então muitos jogadores começaram a assistir ao trailer dentro da realidade virtual do Minecraft para sentir como é segurar uma arma. A maioria das pessoas ficou muito assustada quando viu o Homem de Ferro apontando as armas de laser para elas, mas, apesar do medo, a emoção que sentiram foi incomparável. Isso é incrível. Como um colecionador de armas, eu digo com propriedade que a arma que seguramos durante o trailer de Fortnite é uma Colt modelo 933, não quero dizer que ela é baseada em uma Colt modelo 933, mas sim que é uma representação perfeita da arma. Tanto o peso quanto a temperatura eram perfeitos. Se você tem uma paixão por armas como eu, pode testar e confirmar meu ponto. Pouco depois do lançamento do trailer, várias pessoas começaram a gravar vídeos sobre vários tópicos relacionados ao trailer. Pessoas analisando as armas, analisando a armadura do Homem de Ferro, analisando o ambiente, analisando a música de fundo. Tudo isso foi analisado por esses jogadores fanáticos. E enquanto esses jogadores estavam espalhando o Minecraft ainda mais, Alex estava em casa assistindo ao resultado do trailer com um grande sorriso no rosto. Ok, o resultado é tão bom quanto eu imaginava. Como a maioria dos jogadores ainda está descobrindo e conhecendo o Minecraft, não preciso me apressar para lançar o Fortnite imediatamente. O ideal é lançar mais alguns teasers e desenvolver um passe de batalha satisfatório, além de algumas skins legais para tornar o evento de lançamento do jogo realmente bom. Alex continuou seu planejamento enquanto olhava os dados. O trailer de Fortnite atingiu 400 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, enquanto o Minecraft, que tinha quase 20 milhões de cópias vendidas quando o trailer foi lançado, devido ao estouro da bolha da Shield, dobrou a quantidade de vendas, chegando a 40 milhões. Alex estava vendo seus pontos de jogo aumentarem a uma velocidade assustadora. Apesar de já ter gasto 500 mil Gaming Points no desenvolvimento do Fortnite, Alex olhou para o sistema e ficou chocado com a quantidade de Gaming Points que ele tinha. 4.200.000 pontos de jogo. 4 milhões, Alex disse assustado enquanto olhava para o número. Alguns meses atrás ele ainda era um cara pobre que tinha que comer cup noodles para sobreviver sem gastar muitos pontos de jogo, agora ele já tem 4 milhões. Sei que 4 milhões não é nenhuma gota no oceano para desenvolver o metaverso que quero no futuro, mas com tantos pontos extras, posso refinar Fortnite para uma qualidade que nem poderia imaginar. Alex disse. Quanto custará fazer algo como um Virtual World para meus jogos? Essa ideia surgiu para Alex quando ele pensou em um filme que assistiu em sua vida passada, Jogador no 1, onde os jogadores entravam em outro mundo, e dentro desse mundo eles podiam se teletransportar para outros mundos, como um world virtual. Assim como o Steon disponibilizou o World para o Steon VR, onde o jogador entrava em uma mansão virtual para escolher qual jogo jogar, Alex teve a ideia de fazer isso também, mas disponibilizando a interação social das pessoas através do World, deixando tudo online.
Quando essa ideia surgiu, Alex rapidamente avaliou o quanto custaria desenvolvê-la. Mas ao terminar a simulação, Alex ficou chocado com o preço de 10 milhões de Gaming Pots. Isso não era para o desenvolvimento deste hub, mas para permitir a integração de outros jogos ao mesmo hub. Ok, talvez eu não seja tão rico quanto pensava, mas pensando na velocidade com que estou ganhando pontos de jogo, não será impossível no futuro, ainda mais quando eu tiver 2 jogos gerando pontos de jogo simultaneamente. Alex ficou animado pensando nisso. Ao ver que tinha muitos pontos de jogo, Alex voltou ao desenvolvimento do Fortnite, mas agora com uma mentalidade muito mais desperdiçadora. Enquanto antes ele escolhia apenas shaders um pouco mais simples para evitar tantos gastos, agora Alex disponibilizou uma variação de shaders para os jogadores decidirem como gostariam de ver o jogo. Quanto ao passe de batalha, Alex achou que seria interessante usar seu passe de batalha favorito do Fortnite em sua vida anterior, o passe de batalha do capítulo 2, temporada 2, com a skin de nível 100 sendo Midas. O mais interessante sobre essa skin é que Midas tem dedos de ouro, ou seja, todas as armas que essa skin contém são douradas, e mesmo que Midas jogue a arma fora, ela permanece dourada para outros jogadores pegarem, o que foi uma implementação muito criativa. Depois de terminar o que tinha que desenvolver para o dia, Alex viu que ainda tinha mais de 4 milhões de pontos de jogo e decidiu dar uma olhada na loja de habilidades novamente, para ver algum poder ou algo mais para comprar, já que agora ele tinha mais confiança do que ir para uma cidade humana. Alex abriu a loja do sistema e voltou a olhar as coisas que poderia comprar com pontos de jogo. Loja de jogos habilidades de direção de Dominic Toretto. 3.000 pontos de jogo. Respiração élfica. 5.000 pontos de jogo. Maestria em arma de tiro morto. 10.000 pontos de jogo. Grifo Busterice Magic. 100.000 pontos de jogo. Megumin Fury Magic. 500.000 pontos de jogo. Natsura Bineo Dragon Slayer Fury Magic. 1 milhão de pontos de jogo. Essas eram as kills que ele tinha visto antes. Pensar que a skill de Natsura Bineo parecia tão cara para ele antes, mas agora se tornou algo que ele poderia comprar 4 sem nem piscar, deixou Alex bastante satisfeito. Claro, ele ainda não pretendia comprar essa habilidade, por mais que a magia de fogo de matador de dragões seja bem interessante, Alex estava pensando em comprar algo menos chamativo primeiro. Como seria a primeira vez que ele visitaria o mundo humano depois que viesse a este mundo, Alex pretendia comprar algum poder discreto e algum objeto que pudesse ajudá-lo a lidar com as coisas caso algo saísse do controle. Quanto ao objeto, Alex já tinha algo em mente. Autobot Bumblebee, 700.000 pontos de jogo. Os olhos de Alex brilhavam enquanto ele olhava para essa opção. Bumblebee se encaixava perfeitamente no que Alex precisava para proteção no mundo humano. Tanto a forma de carro de Bumblebee era extremamente discreta, parecendo um carro esportivo, quanto ele podia usar armas enquanto ainda estava na forma de carro para protegê-lo, parecendo um carro tecnologicamente modificado, e em situações muito extremas, Bumblebee ainda podia se transformar em sua forma de robô, onde ele teria um canhão de plasma em seu pulso que causava muita destruição. Além do Bumblebee, para se sentir seguro sem se expor muito, Alex também comprou habilidades de direção de Dominic Toretto. 3.000 pontos de jogo, maestria em arma de tiro. 10.000 pontos de jogo, Glock G19, 1.000 pontos de jogo, munição 9mm X60, 200 pontos de jogo. Com o Toretto Driving Skills, Alex sentiu que poderia controlar um carro para fazer coisas que nunca imaginou serem possíveis antes. Com a maestria em pistoleiro e a pistola Glock, Alex se sentia seguro lidando com humanos comuns sem nunca errar um tiro, conseguindo assim lidar com ameaças sem matar o agressor se não fosse realmente necessário, reduzindo ainda mais a atenção que ele atrairia do mundo. Agora só me falta algo para me proteger de ataques mentais. Alex pensou enquanto olhava para a loja do System para ver o que ele poderia comprar. Magia de oclumência de Snapé, 150.000 pontos de jogo. Perfeito!
Alex pensou animadamente. Com essa magia ele poderia construir barreiras mentais que bloqueariam tanto ataques mentais quanto pessoas tentando bisbilhotar sua mente. Vendo que havia muitos feitiços de Harry Potter, Alex pensou seriamente em comprar outros feitiços, já que eles não eram tão caros quanto Oclumência feitiços de Potter. Alex pensou seriamente em comprar outros feitiços, já que eles não eram tão caros quanto Oclumência tão caro quanto Oclumência. Feitiço Alomora, 8.000 pontos de jogo. Feitiço Wingardium Leviosa, 10.000 pontos de jogo. Feitiço Episquei, 14.000 pontos de jogo. Feitiço Ácio, 20.000 pontos de jogo. Feitiço de Aparatação, 100.000 pontos de jogo. Varinha Mágica, 500.000 pontos de jogo. Proficiência em Magia sem Varinha, 1.000.000 pontos de jogo é um pouco caro, não é? Disse Alex como uma expressão um pouco sombria. Com Bumbleberry, Oclumência e habilidades com armas, Alex consumiu quase 900.000 pontos de jogo. Se ele fosse comprar outras magias, ele preferiria usar magia sem varinha, pois seria muito melhor a longo prazo. Então aumente seus gastos para pelo menos 2 milhões de pontos de jogo ao adicionar as outras magias. Acho que posso esperar um pouco para conseguir outros feitiços. Alex obedeceu, mas estabeleceu uma meta de conseguir pelo menos os feitiços principais de Harry Potter, pois isso era muito útil. Claro, ele entendeu que também precisaria comprar outra coisa para isso. Poder mágico de Harry, 500.000 pontos de jogo. Poder mágico de Voldemort, 1 milhão de pontos de jogo. Poder mágico de Dumbledore, 3 milhões de pontos de jogo. Droga, isso é ainda mais caro. A expressão de Alex ficou ainda mais sombria, pois ele sabia que também não tinha poder mágico em seu corpo, e aquele preço extremamente caro de Dumbledore não significava que ele seria tão poderoso quanto Dumbledore. Em vez disso, ele teria apenas a mesma quantidade de mana que Dumbledore. Ok, uma coisa de cada vez. Estou satisfeito com o que vou comprar. Alex assentiu e ativou Oclumência de Snapé. Em pouco tempo, ele sentiu muito conhecimento vindo à sua mente, sobre como construir um escudo mental, sobre a experiência de Snapé na construção de seu escudo mental e até mesmo sobre sua experiência na defesa do escudo mental. Alex ficou muito animado com isso, pois aparentemente Oclumência dependia da criatividade do conjurador para produzir um escudo muito seguro. Isso é como Tower Defense. Alex ficou animado ao pensar em algo. Ao invés de apenas construir um grande muro de proteção, eu posso usar a estratégia Salve o Mundo do Fortnite e fazer um grande caminho para o inimigo passar, mas fazer esse caminho tão cheio de armadilhas que mesmo que esteja aberto para minha mente, é quase impossível para ele alcançar depois de tantos ataques. Dessa forma eu poderia saber para onde o inimigo irá e concentrar meus esforços em apenas um lugar, e se o inimigo for realmente mais poderoso que eu, ele não fará tanto dano tentando invadir minha mente, já que teoricamente o caminho estará aberto. Alex se animou enquanto começava a construir. Apesar de ter a experiência de Snapé, Alex ainda precisou de 30 horas para completar a defesa. Finalmente está pronto. Alex estava um pouco cansado, pois dormiu menos do que o normal para isso, mas logo comprou uma comida Chocogeek no Soma que poderia revitalizar sua energia. Ele dormiu menos que o normal por isso, mas logo comprou uma comida Chocogeek no Soma que poderia revitalizar sua energia. Nas últimas 30 horas, Minecraft vendeu mais 5 milhões de cópias, o que lhe rendeu mais 500.000 Gaming Pots. Não foi o suficiente para pagar o que ele gastou, mas Alex já imaginava que as vendas iriam se estabilizar por um tempo até que algum outro evento gigantesco acontecesse novamente. Claro, enquanto outras empresas estariam gritando de alegria por terem vendas baixas de 5 milhões de unidades naquele dia, Alex simplesmente sentiu que isso era normal. Com uma Glock escondida no cinto, Alex saiu de sua cabine e fez a compra do Bumbleberry, que ele ainda não havia confirmado. Ao gastar os 700.000 pontos de jogo, além da luz fraca que apareceu quando ele comprou a Glock, uma luz muito maior apareceu na frente de sua casa. Depois de alguns segundos, a luz diminuiu e um grande robô amarelo apareceu na frente de Alex.
Apesar de ter 5 metros de altura, o grande robô tinha olhos redondos e azuis brilhantes, olhando para Alex com curiosidade, o que diminuía muito a opressão que esse grande monstro poderia causar. Olá, Barry, eu sou Alex. Alex se apresentou com um sorriso. O robô amarelo ergueu suas sobrancelhas robóticas antes de acenar com a mão e se preparar para responder, mas nada saiu de sua boca, deixando o grande robô envergonhado. Alex lembrou que o sistema de comunicação do Bumblebee estava quebrado e, como sua cabine não tinha acesso a um sinal de rádio, era difícil para ele se comunicar. Ele rapidamente abriu o sistema e viu que custaria apenas 20 mil pontos de jogo para consertar o sistema de comunicação de Barry, valor que Alex pagou sem pensar duas vezes. Bumblebee viu uma luz dourada surgindo do nada e algo começou a mudar dentro dele. Alex sorriu mais uma vez e disse: "Acho que agora podemos conversar." Barry olhou para Alex e tentou falar novamente. Ao ouvir sua própria voz, Bumblebee ficou animado e continuou: "Olá. Eu sou Bumblebee. Obrigado por consertar meu sistema de comunicação." Alex andou até Barry e balançou a cabeça. "Não precisa me agradecer, eu te trouxe aqui, seria o mínimo que eu poderia fazer por você." Barry olhou ao redor, confusa, e perguntou: "Onde é aqui? Não consigo localizar este lugar com meu rastreador." "Eu diria que este é o lugar mais seguro do mundo, meu lar." "Claro, em um mundo diferente do seu." Alex explicou, mas sem dar muitas informações. Barry obviamente não entendeu bem o que Alex quis dizer com isso. "Então, por que você me trouxe aqui?" "Não que eu não esteja agradecido, pois estou procurando um lugar para me esconder dos Decepticons há um tempo." Alex assentiu e explicou: "Eu precisava de alguém para me fazer companhia em casa tanto quanto eu precisava de um carro para me levar ao redor do mundo, então pensei que você seria uma boa opção. Claro, se você não quiser, eu posso te mandar de volta a qualquer momento." Barry ficou surpreso com isso. Esse humano era tão poderoso que ele poderia levá-lo para outro mundo só porque queria companhia. Se os Autobots pudessem obter um aliado tão poderoso, talvez pudessem finalmente parar a guerra com os Decepticons. Pensando que Alex o estava tratando muito bem, apesar de ser tão poderoso, Bumblebee ficou muito animado e decidiu fazer amizade com Alex. Barry sempre foi o Autobot mais jovem e energético. Se fossem outros Autobots, talvez eles fossem mais céticos, mas Barry amava fazer amigos, e ver que isso poderia ser vantajoso para os Autobots lhe deu ainda mais vantagem para fazer o que gostava. "Não precisa me mandar de volta, eu quero ficar aqui." Barry disse animadamente. Alex sorriu e pegou seu celular. "Você acha que consegue se transformar neste carro aqui?" Alex disse enquanto virava a tela e mostrava para Barry. Barry olhou para a tela do celular e começou a escanear aquele carro daquele ângulo antes de falar. "Você pode me mostrar mais imagens para que eu possa escanear o carro de todos os ângulos?" Alex assentiu e mostrou um vídeo que o dono do carro havia postado de um tour de 360 graus pelo carro, mesmo com o interior personalizado. Barry precisou de apenas 30 segundos para escanear tudo antes de iniciar a transformação para o modo veículo. Alex assistiu a isso com olhos brilhantes, pois ele sempre foi fã de Transformers, e transformar robôs sempre foi muito legal. A primeira vez que ele se transformou demorou um pouco mais, levando um total de 15 segundos para se transformar, mas depois desse tempo, na frente de Alex estava um lindo Nissan GT-R R35 amarelo com kit de carroceria Rocket Bunny. Alex quase babou olhando para esse lindo carro. Representação visual no Discord. Discord GG/Ki35KV7GHR. Embora a cabana de Alex estivesse cercada de neve, Barry trocou os pneus para pneus off-road para poder dirigir naquele terreno sem problemas. "É assim mesmo, Alex?" Barry perguntou animadamente. Mesmo ele nunca havia se transformado em um carro tão bonito. Ele sempre preferiu carros que fossem um pouco fofos, de acordo com os outros Autobots. Então finalmente se transformar em um carro tão imponente deixou Barry bastante orgulhoso. "Está perfeito, Barry," disse Alex animadamente enquanto corria para a porta do motorista e entrava no carro.
Olhando em volta, Alex ficou chocado ao ver que Bay havia conseguido reproduzir perfeitamente o vidro que ele havia mostrado a ela, até os mínimos detalhes do interior. Claro, havia uma diferença. Em vez do logotipo GTR escrito no volante do carro, havia o logotipo Autobot em seu lugar. Posso dirigir, Barry? Alex perguntou educadamente, afinal Bay não era apenas um carro, mas praticamente uma pessoa real. Claro, estou morrendo de vontade de testar esse novo visual na estrada, Alex. Bay também respondeu animadamente. Como Bay sempre se transformava em carros mais fofos, ele nunca foi muito rápido devido à falta de aerodinâmica, mas essa nova forma dele fez algo em seu corpo tremer, ele queria experimentar velocidade. Então vamos lá. Alex disse animadamente enquanto pisava no acelerador e dirigia em direção à caverna que havia encontrado alguns dias atrás enquanto praticava o sopro élfico pela primeira vez. Ele sabia que do outro lado da caverna poderia haver uma civilização humana. Ele não sabia qual era, poderia ser a Marvel, poderia ser a DC, ou até mesmo poderia ser outro mundo, mas agora ele não se importava, ele trabalhou por tanto tempo que queria se divertir. Graças às rodas off-road que Bay instalou, Alex dirigiu suavemente pela neve e entrou na caverna. Para sua surpresa, naquela caverna não havia apenas um túnel, mas vários. Aparentemente, apenas um dos túneis estava aberto, enquanto os outros estavam obstruídos por pedras, o que Alex simplesmente ignorou e foi para o túnel aberto. Em 5 minutos, ele e Bay viram uma luz do outro lado. Alex, consigo sentir ondas de rádio do outro lado do túnel. Bay alertou. Ok, Barry. Alex respondeu sem se preocupar muito. Quando saíram do túnel, eles se encontraram em uma floresta. Alex olhou para trás no espelho retrovisor e notou que quando ele se afastou do túnel, ele se tornou invisível. Barry, salve a localização do túnel, por favor, acho que precisaremos dele quando voltarmos. Alex alertou. Ok, isso já está salvo. Barry respondeu. Finalmente, depois de mais alguns minutos, eles finalmente saíram da floresta. Ao ver uma grande faixa de mão dupla que se estendia por vários quilômetros em linha reta, Alex nem se importou onde estava e avisou Barry. Barry, você pode trocar os pneus por algo mais esportivo. Antes que Bay pudesse responder, Alex sentiu o carro ficando mais baixo. Está feito, vamos lá. Vendo que Bay também estava tão animada, Alex sorriu e gritou enquanto pisava no acelerador. Vamos lá. Ah! Naquela estrada reta, Alex pisou fundo nos pedais ao ouvir o escapamento de Bay fazendo um barulho ensurdecedor. Em menos de 4 segundos o carro estava a quase 200 km por hora, 120 mph. Apesar da velocidade, Alex ainda sentia a força G prendendo ao assento da mesma forma, o que significava que o carro ainda mantinha a mesma aceleração. Em 6 segundos eles estavam a 300 km por hora, 180 mph, mas Alex não sentiu que a aceleração estava diminuindo. Em 8 segundos, Bay atingiu 400 km por hora, 250 mph, quando Alex finalmente sentiu a aceleração diminuindo. Em 10 segundos a aceleração finalmente se estabilizou. Eles estavam viajando 480 km por hora, 300 mph. Alex sentiu que seu coração estava quase saindo pela boca, de tanta adrenalina que estava sentindo. Alex gritou animadamente enquanto Bay tocava morder em mid no máximo no rádio. Claro, um GTR normal não conseguiria atingir essa velocidade, mesmo que conseguisse, a probabilidade de os pneus não aguentarem ou o carro perder estabilidade devido a um pequeno erro seria enorme. Mas Bay não era um carro normal, ele era um Autobot com tecnologia milhares de vezes mais desenvolvida que a dos fabricantes de automóveis do planeta. Se não fosse o Alex parar de acelerar tanto, mesmo que a aceleração tenha diminuído, atingir 600 km por hora, 370 mph, não seria problema. Os dois estavam extremamente animados. Alex viu um Corvette vermelho 1962 à sua frente à distância, mas em poucos segundos ele passou sem conseguir ver nenhuma característica do motorista. Na lateral do Corvette havia uma placa dizendo: "Bem-vindo ao Salem Center".
As duas pessoas que estavam no Corvette só viram um clarão amarelo passando numa velocidade assustadora. Só o vento causado pelo vácuo traseiro do carro foi suficiente para desestabilizar o Corvette. Olhando para o velocímetro, o motorista do Corvette ficou chocado ao perceber que estava a 160 km por hora, 100 mph, e quando o carro amarelo passou por eles foi como se estivessem parados. Porra, Scott, que porra foi essa? Um garoto de cabelo azul disse em choque enquanto olhava para o carro amarelo desaparecendo na distância. Scott, que estava sentado no banco do motorista, ainda estava chocado. Ele sempre teve orgulho de seu Corvette 1962, mesmo sendo um carro velho. Scott já tinha levado aquele carro para a pista atingindo 230 km por hora, 140 mph, algumas vezes. Mas esta foi a primeira vez que ele ficou tão chocado ao ser ultrapassado por alguém. Acho que era um Nissan GT-R, mas com certeza não era puro. Scott disse a Kurt ao lado dele. Você tem alguma dúvida? Estávamos a 100 mph e aquele GT-R passou por nós como se estivéssemos parados, pelo menos estava a 220 mph. Droga! Kurt estava animado para lembrar. Dizem que em Los Angeles esses carros são bem comuns, mas acho que nem os carros de Los Angeles conseguiriam acompanhar esse cara maluco, comentou Scott. Depois de alguns minutos conversando sobre isso, Scott e Kurt entraram oficialmente na cidade. Ei, Scott, olhe ali. Kurt apontou em uma direção. Scott ficou curioso, mas quando olhou, o coração de um entusiasta de carros como ele começou a disparar. Estacionado na beira da estrada estava um lindo Nissan GT-R R35. O carro original não era apenas bonito, mas este modelo tinha um kit de carroceria Rocket Bunny, bem como alguns decalques que aumentavam ainda mais a atratividade do carro. Ao lado do carro estava um garoto com cabelos brancos acinzentados e bagunçados. Estranhamente seus olhos eram vermelhos e seus dentes eram um pouco alongados, como os de um pequeno animal. Como a capa do livro. Por mais que essas características fossem estranhas individualmente, no menino pareciam bastante harmoniosas. Apesar de ter uma aparência tão distinta, o menino estava apenas encostado no carro enquanto segurava um copo de Coca-Cola em uma mão e mordia um grande pedaço de pizza na outra, com uma expressão muito feliz. Devido à aparência do garoto, ele não parecia ter mais de 20 anos, o que era bem próximo da idade de Kurt Scott, e somado ao fato de que o garoto estava dirigindo aquele lindo Nissan GT-R, Scott não pensou duas vezes em estacionar na vaga ao lado do carro do garoto. Ao ver o Corvette vermelho parar ao seu lado, o garoto olhou para ele com uma sobrancelha levantada e olhou curiosamente para o motorista. Scott sorriu ao sair do carro e cumprimentou o menino. Ei, mano, que monstro você está dirigindo, hein? Scott disse animadamente enquanto apontava para o GT-R. Normalmente Scott era uma pessoa muito séria e reservada, mas quando se tratava de carros, seu coração voltou a ser como o de uma criança. O menino que comia ao lado do carro sorriu, com as pequenas presas de animais, e respondeu. Bay é realmente um monstrinho, até eu estou surpreso com ele. Bip, bip. Depois que o garoto disse isso, o carro apitou o alarme duas vezes como se tivesse respondido, o que deixou Scott ainda mais animado. Ele também queria poder instalar isso em seu carro. Quantos cavalos tem o Bay? Scott perguntou animadamente, lembrando-se do nome que o garoto disse. Ele sabia que os amantes de carros gostavam de dar nomes aos seus carros, assim como Scott chamava seu Corvette de Scarlet porque era vermelho, o garoto chamando seu GT-R de Bay fazia sentido porque era amarelo. Ele sabia que o GT-R mais potente do mundo tinha 2.500 cavalos de potência e, pela velocidade com que o garoto o ultrapassou, a diferença entre eles talvez não fosse tão grande. Afinal, Scott não conseguiu medir com precisão a velocidade do GT-R quando ele foi ultrapassado. Ao ouvir a pergunta de Scott, o garoto parou para pensar um pouco e respondeu. Não consegui ultrapassá-lo no dinamômetro, mas diria que talvez 5 mil cavalos de potência, já que ele atingiu 300 mph na estrada aqui. Ao ouvir isso, Scott e Kurt sentiram suas pernas tremerem.
O GTR mais potente do mundo alcançava apenas 317 km por hora, 197 mph, e ouvir que o bem na frente deles alcançava quase 50% a mais do que isso os chocou. Cara, o que você colocou nesse capô? Um motor de avião. Kurt perguntou. O garoto apenas riu e assentiu. Quase isso. Sabendo da potência daquele carro, Scott e Kurt não duvidaram do que o garoto disse. Os três conversaram por mais alguns minutos até o menino terminar de comer. Vocês sabem de algo legal para fazer na cidade? É minha primeira vez aqui e eu queria me divertir um pouco. O garoto perguntou. Ao ouvir a pergunta do garoto, Scott e Kurt se lembraram de que estavam indo a algum lugar antes de pararem para conversar com o garoto. Droga, esquecemos de conhecer as meninas. Kurt gritou assustado com a lembrança. Jean ficará furiosa, reclamou Scott. Até que Kurt logo pensou em algo. Ei, mano, que tal vir com a gente? Vamos sair com alguns amigos para um festival que eles estão tendo na cidade. Quer vir com a gente? Vai ser divertido. Ouvindo isso, o garoto pensou por um tempo antes de balançar a cabeça e concordar. Limpo. Kurt e Scott ficaram animados com isso, pois o garoto parecia muito legal e, como eles compartilhavam os mesmos gostos por carros, os três logo criaram um vínculo. Decidindo que o garoto os seguiria em direção ao festival, Scott e Kurt retornaram ao Corvette enquanto o garoto retornou ao GTR. Ao ouvir o rugido quase ensurdecedor do escapamento do GTR, Kurt e Scott trocaram olhares e sorriram animadamente ao ver o quão bonito era o barulho. Mas no caminho para o festival eles notaram algo. Nós esquecemos de perguntar o nome dele, não é? Kurt riu da situação enquanto Scott também ficou um pouco envergonhado. Enquanto isso, no Nissan GTR, Alex cantava uma música que estava tocando no rádio enquanto seguia animadamente o Corvette de Scott para o festival, esperando que fosse divertido. Alex ficou bastante surpreso com a coincidência de encontrar dois dos X-Men enquanto passeava dirigindo Barry. Ele passou pelo Corvette de Scott tão rápido que não reconheceu que ele o estava dirigindo, mas quando viu Scott usando óculos vermelhos Ruby e Kurt ao lado dele com cabelos levemente azuis na altura dos ombros, foi fácil reconhecer a dupla. Ao ver que havia algumas lojas vendendo pizza no estilo nova-iorquino por ali, Alex decidiu passar por lá para experimentar o sabor, pois nunca havia experimentado. Infelizmente sua expectativa não foi atendida, pois ele estava comendo apenas refeições do mundo de Shokugeki no Souma, onde conseguiam realçar o sabor da comida ao máximo. Essa pizza não ficou tão gostosa quanto ele imaginava. Mas também não foi ruim, a ponto de Alex comer tudo. Ao lembrar do nome da cidade, Alex percebeu que havia entrado na cidade onde ficava o Instituto Xavier, ou seja, o lar dos X-Men. Sabendo que os dois garotos com quem estava conversando moravam naquela cidade, Alex decidiu perguntar se havia algo interessante que ele pudesse fazer, pois queria aproveitar o dia de folga. Mas ele não imaginava que Scott e Kurt o convidariam para ir a um festival com as outras garotas. Ana estará lá? Alex se perguntou enquanto dirigia bem atrás do Corvette de Scott. Como a cidade não é uma grande metrópole, o Corvette de Scott já é bastante conhecido na região, então, apesar de ser um carro muito bonito e chamativo, quem passava por ali já tinha visto esse carro algumas vezes, o que perdeu um pouco da novidade. Mas o GTR amarelo, com aquele visual esportivo, rapidamente chamou a atenção. Por onde eles passavam, havia pessoas apontando e pegando seus celulares para gravar. Inicialmente, Alex achou que era legal, mas com o tempo ele se acostumou. Para alguém que tinha milhões de pessoas olhando para ele com admiração enquanto ele usava a pele de Gnosis, ter algumas dezenas de pessoas olhando para ele daquele jeito não o afetava mais tanto. Em poucos minutos Alex viu uma praça muito movimentada, ao redor havia muitos carros estacionados, o que dificultava até mesmo encontrar vagas para estacionar. Felizmente, Scott aparentemente foi para um local menos movimentado e estacionou ao lado de um grande SUV que parecia um pouco militar.
Talvez esse SUV seja o carro que as meninas costumavam usar para vir. Lembro que o Instituto Xavier tinha muitos veículos para vários tipos de situações. Alex pensou quando finalmente parou ao lado de Scott. Barry, se algo suspeito acontecer, você pode vir até mim na forma de carro primeiro. Se eu precisar de sua ajuda, você pode se transformar em seu modo robô, mas vamos evitar chamar atenção para seu modo robô por enquanto. Alex explicou, ao que Barry concordou sem hesitar. Alex, se houver algum problema, você pode usar este dispositivo. Notei que várias pessoas estavam usando algo semelhante para nos gravar no caminho para cá, o que tomei a liberdade de analisar e tocar uma versão ligeiramente melhorada. Barry disse enquanto um celular amarelo aparecia no porta-luvas que ela tinha acabado de abrir. Alex levantou uma sobrancelha surpreso enquanto pegava seu celular e olhava para ele. Ele até ficou surpreso que o sistema operacional era iOS, mas lembrando quão avançada era a tecnologia dos transformadores, ele logo entendeu que isso não era tão surpreendente assim. Afinal, para um robô que atira lasers e consegue copiar qualquer carro, não é grande coisa fazer apenas uma réplica de um pequeno celular. Olhando para o telefone, Alex achou legal que a capa também tinha alguns adesivos de marcas de equipamentos automotivos, como HKS e Voltex, fazendo com que o telefone parecesse ter sido feito exatamente para combinar com o carro. Ok, Barry. Alex disse sorrindo enquanto abria a porta e saía do carro. O que houve com Scott? Achei que ele chegaria antes de nós. Kitty reclamou enquanto olhava ao redor do lugar onde eles concordaram em estacionar. Eu também pensei nisso, já que ele dirige como um louco. Jean Grey também reclamou, olhando ao redor. Apenas Ana permaneceu quieta, encostada na parede e mexendo no celular sem se preocupar muito. Para ser sincera, ela nem queria sair de casa, mas como sabia que o tema do festival era interessante, decidiu ir com as meninas. O maior motivo pelo qual ela não quer ir é que Scott provavelmente estará tentando chamar a atenção de Jean, mesmo que ela não se importe muito com ele, enquanto Kurt e Kitty provavelmente irão brincar sozinhos, já que gostam de coisas mais infantis. Então, como na maioria das vezes em que ela andava com esses quatro, ela provavelmente se sentiria isolada. Claro, Jean ainda prestava atenção nela, mas ela sabia que Jean também gostava um pouco de Scott, então era difícil se sentir bem com isso. Manobobobo, logo um barulho muito alto atraiu a atenção das três meninas. Jean e Kitty pararam de falar, enquanto Ana parou de olhar para o celular e as três olharam na direção do barulho. Eles sabiam que o motor do carro de Scott era bem potente e que o escapamento fazia muito barulho, mas comparado ao barulho que ouviam, não chegava nem perto. De repente, eles viram o Corvette vermelho de Scott virando a esquina à distância e pensaram que ele tinha feito alguma modificação no carro para fazer aquele barulho, mas alguns segundos depois um lindo carro esportivo amarelo apareceu, seguindo lentamente atrás do carro de Scott. Que carro é esse? Kitty perguntou animadamente, pois ela nunca tinha visto aquele carro antes. Jean também ficou confusa ao olhar para aquele lindo carro amarelo. Até ela, que não gostava muito de carros e antes sentia que eles eram apenas meios de transporte, agora tinha que admitir que esse carro parecia muito estiloso. Só Ana reconheceu vagamente que carro era. Acho que o nome desse carro é GTR. Ela tinha visto um vídeo de um youtuber que havia comprado um carro desses recentemente, então o nome do carro ainda estava fresco em sua memória. Mas esse GTR amarelo que ela estava vendo era muito mais bonito do que o que ela viu no vídeo. Talvez esse carro seja modificado. Ela logo deduziu, quando ouviu o carro roncar novamente. Pensando em quão diferente esse GTR amarelo era comparado ao que ela viu no vídeo, Ana ficou surpresa ao imaginar quanto tempo e esforço essa pessoa investiu no carro. O que mais surpreendeu as meninas foi que quando Scott parou ao lado delas, o GTR amarelo parou ao lado de Scott. Talvez seja algum amigo do Scott? Kitty perguntou confusa.
Como o Corvette de Scott era um conversível, era possível ver ele e Kurt antes que eles abrissem a porta e saíssem do carro, mas as janelas do GTR estavam completamente escurecidas, tornando impossível ver quem estava dirigindo. A pessoa dentro do carro levou alguns segundos desde o momento em que desligou o carro até abrir a porta, mas quando o menino saiu do quarto, as 3 meninas tiveram reações diferentes. Kitty achou muito fofo que o menino tivesse dentes de animalzinho. Jean ficou surpresa por não ouvir os pensamentos do garoto como ouvia os das outras pessoas. E Ana ficou surpresa que o garoto que saiu do carro era exatamente o tipo de garoto que ela gostava. Embora Ana se vestisse no estilo gótico, ela não gostava muito de garotos góticos, pois enquanto ela se vestia assim, ela era muito vaidosa, cuidava muito bem dos cabelos, sempre tratando bem da pele, mas os garotos desse estilo eram muito descuidados, com cabelos longos e secos, quase sempre usando roupas velhas, e alguns nem usavam perfume. O garoto que saiu do GTR, que parecia ser um pouco mais velho que ela, tinha cabelos brancos e olhos vermelhos que lembravam um vampiro. Se não fosse pelo fato de seus dentes parecerem um pequeno animal quando sorria, ela pensaria que tinha conhecido um vampiro. Que sorriso fofo, ela pensou enquanto olhava para o garoto. Quando o menino olhou para os 3, de repente seu olhar encontrou o de Ana, onde eles se encararam por apenas alguns segundos antes de Ana ficar um pouco envergonhada e desviar o olhar. O menino sorriu ainda mais enquanto caminhava em direção a eles e colocou o celular no bolso. Kitty ficou surpresa ao ver que o celular do menino combinava com o do carro dele, o que ela achou muito fofo. Oi meninas, esse é um amigo que fizemos no caminho. Paramos para conversar com ele perto daquela loja de biblioteca que a Kitty gosta, então chegamos um pouco atrasados. Kurt explicou enquanto apontava para Alex. Scott também explicou. Ele tinha acabado de chegar na cidade e perguntou se havia algo divertido para fazer enquanto ele estivesse aqui, então perguntamos a ele. Alex estava bem relaxado e acenou para as meninas enquanto se apresentava com um sorriso. Oi meninas, eu sou Alex. Olá Alex. Eu sou Kitty. Kitty se apresentou com sua personalidade animada. Oh, seu nome é tipo gatinha. Alex a provocou, fazendo a garotinha sorrir animadamente. Sim. Ela concordou. Ao ouvir Kitty se apresentar, Jean saiu da surpresa por não conseguir ler a mente de Alex e educadamente se apresentou. Oi Alex, eu sou Jean. Olá, Jean. Alex também respondeu educadamente, pois ela parecia uma garota mais madura e séria. Olhando para a última garota, Alex viu que ela estava um pouco tímida e esperou. Olá, eu sou Ana. Ana também se apresentou. Oi, Ana, gostei do seu cabelo. Ele disse enquanto apontava para as mechas brancas no cabelo dela, o que a fez sorrir. Enquanto Alex aceitou naturalmente, as outras 4 pessoas ficaram surpresas ao ver a atitude de Ana. Ela sempre foi uma garota com uma personalidade muito forte, o que combinava bem com sua maquiagem escura. Então, ao vê-la agindo um pouco tímida como ela era, todos ficaram bastante surpresos. Vendo que todos estavam um pouco pensativos sobre algo, Alex quebrou o silêncio enquanto olhava para os 2 garotos. E vocês? Vocês ainda não me disseram seus nomes. Scott e Kurt pareceram um pouco envergonhados antes de responder com um sorriso. Eu sou Scott. Eu sou Kurt. Assentindo, Alex perguntou novamente. E o festival? Qual é o tema? Ao ouvir isso, os outros ficaram animados ao lembrar e foram até o SUV para pegar algo no porta-malas enquanto atendiam. Este não é oficialmente um festival, mas a comunidade da cidade decidiu que se reuniria para vender alguns produtos relacionados ao Minecraft, sabia? Explicou Kitty. Ao ouvir isso, Alex levantou uma sobrancelha. Oh, eu sei. Parece interessante. Embora Alex fosse o criador do Minecraft, ele estava curioso sobre os produtos de jogo que essas pessoas faziam. De repente, ele viu que os 5 vestiram as capas de Ender Dragon que receberam do jogo, enquanto Kurt perguntou a ele. Você também tem alguma skin do Minecraft? Alex pensou por um tempo antes de concordar e abrir o porta-malas do carro.
Com o porta-malas aberto em uma posição que eles não conseguiam ver, Alex gastou um ponto de jogo e o trocou por uma capa do Dragão Ender também, o que surpreendeu o grupo dos X-Men. Você também tem uma capa assim? Qual é seu nome no jogo? Kitty perguntou animadamente enquanto olhava para a capa de Alex e via que era exatamente igual à deles. Alex apenas balançou a cabeça antes de explicar. Sou apenas um jogador solitário. Vendo que Alex não queria falar muito, eles logo mudaram de assunto e caminharam em direção ao festival. Enquanto dirigia, Alex não notou as outras pessoas usando capas, mas agora que estava andando no meio da multidão, Alex notou que havia muitas pessoas usando as capas com o H dos jogadores que protegiam o pixel. Esta capa não era como a capa do Dragão Ender, que o jogador recebia de graça. A capa pixel tinha que ser paga pelo jogador para poder trazê-la para o mundo real. E Alex não deu desconto. Para produzir o skin dessa era preciso um ponto de jogo, então Alex fixou o preço da skin em $220, para que ele ainda pudesse lucrar com as vendas. Devido ao alto preço, poucas pessoas compraram, mas essa pequena quantia só foi comparada ao total de jogadores. A última vez que Alex viu as vendas de capas, o número total já havia ultrapassado 500 mil unidades vendidas. Isso deu a Alex um lucro de 50 mil pontos de jogo, o que não era muito comparado ao valor total que ele tinha agora, mas ainda era uma quantia muito útil. Olha, aquela loja está vendendo maçãs douradas. Kurt estava animado enquanto se dirigia para a loja. Os outros também ficaram curiosos e foram ver esta maçã. Quando eles passaram entre as pessoas, todos os olharam com espanto devido às capas de Dragão Ender que eles usavam. Por mais que existissem algumas lojas vendendo capas falsificadas, nenhuma loja conseguia imitar a qualidade das capas originais, o que era percebido à primeira vista. Quer dizer, para esse grupo de pessoas, ver esse grupo de 6 pessoas com capas de Dragão Ender, só poderia significar que foram 6 pessoas que realmente mataram o Dragão Ender nos primeiros dias do Minecraft. Isso é gostoso? Kitty perguntou curiosa enquanto olhava para Kurt comendo a maçã dourada. Kurt apenas fez uma expressão comum e deu outra mordida antes de responder. É uma maçã do amor com uma cor dourada. Ao ouvir isso, as outras pessoas ficaram um pouco decepcionadas, mas mesmo assim decidiram comprar uma maçã dourada. Até Alex comprou um e começou a comer enquanto olhava ao redor. Olhando para o lado, Alex viu que Ana estava um pouco desconfortável e perguntou a ela: "Está tudo bem?" Ana viu a preocupação de Alex e apenas suspirou. "Eu simplesmente não me sinto muito bem em multidões." Alex assentiu e começou a falar com ela para ver se ela conseguia distraí-la. Ao redor deles havia várias coisas com temas do Minecraft, mas nada que Alex achasse particularmente interessante. As coisas que mais vendiam eram réplicas de capas de diamante ou espadas, o que coincidentemente também era algo que vendia muito em seu mundo anterior. Apesar dessas coisas serem interessantes para os outros, Alex parecia algo comum. "Foi meio divertido", disse Kitty enquanto caminhavam de volta para seus carros, carregando vários acessórios que ela achava legais. Até mesmo Jean, Kurt e Scott estavam carregando um monte de coisas, o que deixou apenas Alex e Ana carregando nada além de uma espada de diamante na mão de Ana e um par de pelúcias de cabeça de Blazes que Alex comprou para pendurar no espelho retrovisor de Barry. "Você gosta de amarelo, certo?" Ana perguntou enquanto olhava para os bichinhos de pelúcia amarelos nas mãos de Alex, pensando no carro e no celular combinando. Ela teve ainda mais certeza disso. Alex olhou para ela e sorriu. "É uma cor linda." Quando os X-Men terminaram de embalar as caixas no SUV, eles perguntaram a Alex: "Ei Alex, que tal irmos até a nossa casa? Vamos pedir pizza hoje?" Scott convidou Alex. Mas achando que já era quase noite, Alex estava um pouco cansado e pretendia ir para casa primeiro enquanto ele voltava a desenvolver Fortnite. "Desculpe, pessoal. Ainda tenho trabalho a fazer, talvez na semana que vem." Alex respondeu. Ao ouvir isso, eles ficaram um pouco decepcionados, mas aceitaram com relutância. "Ok, qualquer coisa eu te mando uma mensagem."
Kurt acenou com o celular. Alexa,